É isso, elas não querem ter Deus como seu líder. E Deus dirige seu povo através de um profeta, da palavra vindo através de um profeta. Amém. Né? Mas isso o povo não quer, o povo quer ter um homem ali. Agora esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira de Deus. Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Querem alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governar a igreja. Isso elas não são capazes de lançar, elas não são capazes de lançar completamente na mão de Deus. Para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas. Alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo. E tudo que se trata disto. Né? Então nós vemos que as pessoas querem ter um homem, um líder humano. Né? Um líder humano. E nós temos visto isto, não somente lá fora, mas nos grupos que se diz da mensagem. Né? Nos grupos que se diz da mensagem. Eles querem ter isso, uma pessoa ali para confiar nela, uma pessoa para descansar nos braços dela. Né? A Bíblia diz, maldito o homem, né, que confia no homem, que descansa no braço de carne. Né? Maldito o homem. E, irmãos, a prova irrefutável, né, que esses grupos são denominações, qual que é essa prova? Essa prova que esses grupos são denominações é que cada grupo tem uma doutrina diferente do outro grupo, que se diz da mensagem. Todos dizem ter o irmão branco como líder. Né? Eles falam isso, eles professam isso. Mas cada grupo tem uma doutrina diferente. É igual os assim chamados cristãos. Né? Cada um fala que segue a Cristo, Jesus Cristo. Mas Deus não é Deus de confusão. Deus ensinou um caminho para o povo. Mas cada igreja ensina uma coisa diferente do outro. E todos dizem seguir a mesma Bíblia, o mesmo Jesus. E assim também está nas mensagens, né? Nos grupos que se diz da mensagem. Eles falam que creem no irmão Branham. Mas eles não creem, o líder dele é outro. Né? São seus pastores, seus líderes. Não é o irmão Branham. Né? Mas como você prova isso? Aqui um guia, na mensagem um guia no parágrafo 38, 39. 38, 39. Mas quando Paulo, aquele pequeno fariseu que recebeu o Espírito Santo, quando Ananias o batizou, e ele foi para a Arábia, estudou por 3 anos, voltou e nunca consultou a igreja acerca de nada por 14 anos. E quando ele veio e encontrou Pedro, o cabeça da igreja em Jerusalém, eles concordavam perfeitamente em doutrina, os dois. Concordavam perfeitamente em doutrina. Por quê? O mesmo Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo, onde Pedro batizava em nome de Jesus Cristo, Paulo fazia a mesma coisa, sem ninguém lhe dizer. Onde Pedro ensinava o batismo do Espírito Santo e santificação e assim por diante, Paulo fazia a mesma coisa, sem consultar a igreja, porque era o mesmo guia. Tinha o mesmo guia. Se tem o mesmo guia, tem que ter a mesma doutrina, não tem como. Amém. Como é que o povo pode ser tão cego assim, achar que tem o mesmo guia? Eles não têm o mesmo guia, não tem como ter o mesmo guia e cada um tem uma doutrina diferente do outro. Irmãos, por favor, né, vamos ser cônscios, vamos, né, pensar um pouquinho, vamos usar o filtro do homem que pensa. Vamos usar o filtro do homem que pensa. Né? A palavra de Deus, como pode os grupos falar que tem o mesmo guia e ter cada um uma doutrina diferente do outro? Então, como podemos estar hoje, quando as pessoas negam essas verdades? Quando Pedro ensinava o que ele ensinava sobre a maneira que a igreja devia ser posta em ordem, Paulo tinha a mesma doutrina, porque eles tinham o mesmo guia. Eles tinham o mesmo guia. Por que você não pode crer nisso? Por que as pessoas não podem crer
na palavra de Deus, na mensagem, vindicada por um anjo, né? O anjo, a coluna de fogo, sobrenatural. Amém. As pessoas não conseguem realmente ficar com o ensinamento do irmão Brana. Por quê? Porque não tem eleição, não tem chamado para isso. Não tem chamado para isso. No parágrafo 31. O guia não vai levar um nessa direção e um naquela direção, e enviar um para leste e outro para oeste. Ele vai mantê-los juntos. E se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo nos manter juntos, nós seremos apenas, não deixarmos o diabo desviá-lo para a estrada errada. Nós seremos de um coração, uma mente, unânimes, por um Espírito, o Espírito Santo, o guia de Deus, que Deus nos guiará a toda a verdade. Isso mesmo, mas você tem que seguir seu guia. Sim, Senhor, um Amém. guia. Um guia, né? Seguir um guia. Então nós vemos que somente, né, existe uma doutrina verdadeira, né? E todos que têm o Espírito Santo creem na mesma doutrina. Não importa se está no México, nos Estados Unidos, né, no Japão, qualquer parte do mundo onde se reúne um grupo da mensagem, né, um grupo que tem o Espírito Santo, né, a noiva de Cristo, elas, irmão, têm a mesma doutrina. Quando alguém fala, né, o dízimo vai para o pastor, mas não é dele, ele é apenas o administrador do dízimo. A pessoa fala, amém, irmão, cremos nisto, né? Quando ele fala, né, tem dois Espíritos Santos, na alma e no Espírito. Amém. A pessoa pode ter o batismo do Espírito Santo e ir para o inferno. Por quê? Porque só tem batismo no Espírito, a unção no Espírito, mas não está na alma. Todos falam, amém, irmão, né? Nessa era não foi um profeta, um filho do homem apenas, mas foi o ministério do filho do homem, o Deus profeta. Amém. O profeta dos profetas, amém. Não importa onde esteja, é a mesma doutrina, né? É o mesmo ensinamento. Né? Mas as pessoas vêm e falam, não, cada pastor tem que ter um ensinamento diferente, irmão. Cada pastor tem uma congregação diferente. Você crê nisso mesmo, irmão? Eu ouvi pessoas falando pessoas falando que, né, aqui na nossa igreja nós não cremos na ordem da igreja, sabe por quê? Porque o Moblana falou, isso eu estou pregando apenas para a minha congregação. Você é responsável pela sua congregação. Eles não são da congregação do Moblana, não são. Né? Eles não são da congregação. Eles mesmo falam isso para você. E o povo confessa, né? Confessa. Eles mesmo falam isso, né? Aqui nós não cremos nisso porque nós não somos da congregação do Moblana, nós não somos. Eles falam isso para você, as pessoas estão ali ainda, né? Então, irmão, esses grupos hoje parece que estão sem máscara, Satanás sem máscara, não está mais nem tendo que pôr máscara mais. Né? Não pode, não precisa nem pôr máscara, porque eles falam isso na cara mesmo, maneira, nós não somos da congregação, né? Só que, irmão, naquela visão do Moblana, na sexta dimensão, os irmãos falaram para ele, né, ele perguntou, né? Quem são esse povo? São meu povo, você falou, são Brana, todos Brana, o anjo falou, não, eles são convertidos ao teu ministério. Amém. Eles são da sua congregação. Amém. Congregação. Então nós somos dessa congregação, desse ministério, irmão, do irmão Brana. Amém. Nenhum pastor tem ministério próprio, ministério, né, distinto do irmão Brana. Né? Independente, né, do irmão Brana. Nosso ministério é o ministério do irmão Brana. Amém. Né? O ministério da noiva é do irmão Brana. Nós todos somos membros da noiva. E você jamais espera que um pastor, né, venha ter que falar algo para você crer. Não, se o pastor não falar nada, não falar, você crê porque o irmão Brana falou. Amém. Por quê? Porque você é da congregação do irmão Brana, a noiva é da congregação do irmão Brana. Amém. Isso é verdade. Aí vem a pessoa e fala, mas o pastor não é um nível da igreja, irmão. Isso está escutando sua voz, no parágrafo 12, está ali, irmão, que o pastor é o nível da igreja. Né? Mas olha como o Bruno fala nessa mensagem, gente. Falando dos falsos. Né? Dos falsos.
E os falsos, né, e os falsos profetas detrás dos púlpitos. São falsos profetas esses homens. E os falsos profetas detrás dos púlpitos nos diz em que tudo está bem, né? Eles falam, tudo está bem, somos todos um, irmão. Somos todos a mesma família, queremos todos a mesma coisa, né? E igual o irmãozinho falou para mim outro dia, né? O pastor falou que crê igual o irmão Raimundo. E eu falei, irmão, então você não conhece. A pessoa falou, então você não conhece o irmão Raimundo? Então aqui crê igual a ele, não tem nada a ver. Eu creio igual o pastor fulano, igual o fulano, assim, todos diferentes, cada um com uma doutrina diferente e falando que querem a mesma coisa. E vem o irmão Bruno e fala, né? Qual foi o pecado imperdoável? Lá no deserto, não houve perdão. Por causa do quê? Porque crer na doutrina de Balaão. Balaão falou, somos todos um. Né? Acrescentou a palavra ali, o ensinamento ali, falou que somos todos um. E o povo creram nisto. E aquilo foi imperdoável, não há perdão para esse pecado. Quando fala que crê outra coisa, fala que está crendo a mesma coisa. São todos iguais, não são coisas iguais, coisa nenhuma, irmãos. Não é porque eles têm a foto do irmão Branco que somos iguais, não é porque eles leem a mensagem, que deve ler a mensagem e colocar ali e falar, tá vendo, irmão, eu sou um nível aqui, eu sou a bola da caixa, irmão. Você tem que crer em mim, né? E não sair fora do que eu creio. Blasfêmia, né? Isso aí é nicolaísmo, irmão. Isso é verdade. A nossa bola da caixa é o William Branham. Amém. O nosso nível de fé é o William Branham, irmão. Agora você quer ficar nesses galinheiros aí, mas você é águia, você tem que voar à altura do nível da águia, a grande águia. Tem que sair desses galinheiros que se diz da mensagem. São galinheiros, né? Galinheiros. Galinheiros. E falsos profetas, né? Diz tudo está bem, agora quero dizer isto. Se estou equivocado, peço a Deus que me perdoe. Porém, estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. Eu também estou persuadido, igual o irmão Bruno também. Eu estou persuadido que a maioria desses pastores da mensagem, disso é da mensagem, eles não conhecem a Deus. É verdade. Porque Deus é a palavra, eles não conhecem nada da palavra. Né? Se você perguntar para eles, qual a diferença do filho de Deus, filho do homem, filho de Davi? Não sei, irmão. Não sabe mesmo, não prega isso, né? Não sabe a diferença. Filho de Deus, filho de Davi, filho do homem, não sabe nem quem manifestou nessa última era. Ouvi um pastor outro dia, lá da África, um pastor com milhares de membros de igreja, falar que nessa era foi outra vez o Filho de Deus, novamente, o Filho de Deus nessa era. Mas eu falei em muitas mensagens, só na mensagem, um julgamento, ele fala 5 vezes. Nessa era não foi mais filho de Deus, mas filho do homem. Não foi filho de Deus, mas filho do homem. Não foi filho de Deus, mas foi filho do homem. Filho do homem, mas é Deus na forma humana. 12 mensagens. Né? 12 mensagens. 12 mensagens, vamos falar, né? 12 mensagens, o irmão Branham fala, nessa era não foi mais filho de Deus. Só nessa mensagem, um julgamento, são 5 vezes ele fala isso. Nessa era não foi mais filho de Deus, mas filho do homem. Né? Amém. E outro pastor falou que no dia do irmão Branham foi porção, mas depois que o irmão Branham foi embora, hoje é plenitude. É brincadeira, inverteu a coisa, irmão. Que plenitude hoje, sabe a plenitude do nosso meio aqui? Ninguém discerne o coração, ninguém faz o que o irmão Branham fez, levanta a cadeira, roda e anda, faz isso, discerniu o coração e faz tudo aquilo. Irmão, plenitude foi nos dias dele. Não é que ele era Deus de plenitude, mas naqueles momentos ali, naquelas horas de unção plena ali, era Deus em plenitude, usando o corpo dele, ele nem sabia o que falava, ele saía de cena, né? Era Deus de uma forma literal, ali literalmente, né? De uma forma física, humana, né? Ali foi plenitude, não hoje. Então, e essas pessoas estão crendo nesses homens, né? Dogmas e credos, denominações e nada mais que denominações, né? Nada mais que denominações. Persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. A congregação nunca viverá no nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Olha só, a congregação nunca viverá no nível de fé mais elevado que o nível onde vive o pastor. Agora você vê todos esses grupos aí. E o pastor com aquela fé tão longe do irmão Branham. E eles não podem subir acima da fé, por quê? Porque não são congregação do irmão Branham.
É. Eles não são dessa congregação, é claro, então eles vão ter a fé de onde está o líder deles, claro, cada grupo, né, estão ali com essa fé, no nível daquele homem ali. Falso, né? Mas né, num homem falso, né, uma fé falsa. Eu espero não, né, a noiva não está nesse nível, né? Amém. A noiva subirá ao nível do profeta da era, porque não é denominação, a noiva não é denominação. Ela não crê em doutrina de homem. Quando o homem fala algo contrário, né, ela sai desse galinheiro. Quando não aceita a palavra de Deus em sua plenitude. Com razão as escrituras dizem, como os pastores têm espalhado as ovelhas, né? Como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam frutos, e serão cortadas e lançadas ao fogo. Tá vendo, irmão, quem que é esse nível de fé aqui, ó? Falso, né? Falso. Não está falando de verdadeiro. O verdadeiro pastor fala que ele é o nível de fé da igreja. Né? O nível de fé da igreja é o William Branham, é o nível de fé da noiva. Amém. O William Branham é o nível de fé da noiva. Ele é a boia da caixa. Né? Ele é a boia da caixa. Nós somos apenas retransmissores da mensagem. Amém. Né? E se um dia nós não retransmitimos tudo também, nós somos falsos. E se vocês ficarem aqui, vocês se perderão também. Vocês vão se perder. Porque se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Olha como a coisa é séria. Você tem que ler a mensagem, irmãos. E não confiar apenas no que está sendo pregado aqui, né? Pelo pregador. Não, vocês têm que ler a mensagem, realmente examinar, ler, porque para vocês não serem enganados. Pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Tantas coisas nesses dias para anular o sentido do homem, né? Tantas coisas para anular o sentido do homem, né? Tantas coisas. Vamos ler então agora aqui as eras da igreja um pouquinho. Já estamos quase terminando, né? 75 da era de Éfeso está escrito: veja como isso começou na igreja primitiva, foi chamado de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se um padrão, tornou-se um caminho flexível, finalmente assumiu o controle, e Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sadio, então tomou o domínio, e como uma jiboia extraiu a força, o próprio fôlego, e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz até que se apodere de você. Agora eu quero dizer que creio em liderança, mas não é em liderança de homem. Eu creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo. Amém. Vindo através da palavra. O Espírito vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito. Amém. E eles manterão a igreja em ordem. O quinto de Efésios, manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Amém. Mas esse governo é pela palavra, tá vendo? Amém. A palavra sempre na frente, a palavra é o líder. Esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, não são homens realmente. Você sabe o que é isso? Não são homens realmente. Não é a hora que ele fala que homem, né, Deus envia homem para governar a igreja e fala, mas é pela palavra esse governo. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Amém. Não são homens realmente governando, mas são o Espírito de Deus. É isso que as pessoas não ensinam nos grupos. Eles pegam e falam, tá vendo, ó? Homem para governar a igreja. Sou homem, né? Eu sou homem, né? Para governar a igreja. Mas nesse governo é pela palavra. No momento que nega a palavra, né? Acabou. No momento que nega a palavra, acabou. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus.
Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Maneira de viver. Tá vendo? Tem que ter pastor. Tá aqui. Né? Vamos ver o que é que o Branham fala desse pastor. Né? Aqui nessa mesma mensagem que é a era da igreja, o Mombrano nos fala aqui. Amém. O Mombrano nos fala. Cadê a era da igreja? 171. 171. Que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nikao, que significa conquistar, né? Já falamos sobre a parte do nicolaitismo, né? Vamos para o 178 aqui, vamos ver o que a Umbanda nos fala aqui. 178. Agora, não se pode ter uma estrutura nicolaíta na igreja e não ter também essa doutrina introduzida. 178. Quando qualquer homem se desvia da palavra de Deus e se une a uma igreja em vez de receber o Espírito Santo, esse homem morre, morto. É assim que ele está. Não se una a uma igreja. Não entra em nenhuma organização e não fica enredado com credos e tradições, nem com qualquer coisa que tome o lugar da palavra e do Espírito. Caso contrário, você está morto, tudo está acabado, você está morto, eternamente separado de Deus. Né? Você vê então, no momento que você rejeita a palavra, se une a um grupo, a uma denominação, a pessoa morre. A pessoa morre, não tem mais o que fazer. Né? 193, não estou achando aqui onde que fala do pastor, mas eu vou achar. 193, vamos ver se é aqui. 193. Aqui, 205, melhor dizendo. 205, quando fala. Em Hebreus 13, 7 diz: obedecei a vossos pastores, tá vendo? Eles gostam dessa parte. Obedecei a vossos pastores. Ficai ao lado do seu pastor, diz o Mombrano, ficai ao lado do seu pastor. Mas eles falam o resto, né? Ficai ao lado do seu pastor, né? Que eles creem nessa mensagem, que ficar ao lado do irmão Neves, porque ele crê nessa palavra, nesse ensinamento, nessa mensagem. Se um dia ele não crê, eu vou falar para você quem não crê. Né? Amém. Igual aqui, né? Em Hebreus 3,7 diz: obedecei a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não o homem, tá vendo? É a palavra, que vos falaram a palavra de Deus, colocou a palavra na frente. Amém. Obedecei a vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Aí o Mombrano finaliza: é a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher. Ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher também. E o seu governante é a palavra. O seu governante é a palavra. Jesus é a palavra. Se ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança, ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja, um único grupo que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. Então nós vemos que esses grupos, né, são igual a mãe, né, denominações. Né, a grande prostituta e suas filhas. Né, a grande prostituta e suas filhas. Né. Então são todos, eles pensam que não são, mas é como trocar seis por meia dúzia, como fala o irmão Branco. Sai de um, né, e entra no outro, mas sai tudo a mesma coisa, denominação, porque colocam homens como líderes, né? Colocam homens como líderes. Então nós vemos aqui nessas mensagens o Mombrana, né, ensinando essas coisas,
ensinando essas coisas. E nós vamos lendo aqui, vamos lendo e vamos chegando na mensagem cisterna rota também.